Estamos de volta com o programa Saúde Você nessa manhã de sábado. Vamos falar agora sobre um problema que afeta muitas pessoas. Quem tem o que vou falar sabe bem, conhece bem essas dores. Dores agudas na região lombar, que muitas vezes dificulta até a locomoção. Eu estou falando da hérnia de disco. Pesquisas revelam que a doença atinge cerca de 40% das pessoas de 50 a 60 anos. Mas como identificar os sinais e quais são as formas de tratamento? É o que nós vamos saber agora. Acompanhe. 8 a cada 10 pessoas são diagnosticadas com hérnia de disco no nosso país. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde. Por isso, eu vou conversar com o especialista reumatologista, doutora Sandra Batista, para tirar algumas dúvidas. E eu já começo perguntando, doutora, o que é hérnia de disco? Seja bem-vinda. Obrigada. A hérnia de disco, ela é uma alteração na anatomia da coluna vertebral. Entre as vértebras existem esses discos, né, que são estruturas fibrocartilaginosas que vão proteger a coluna, na verdade, dos seus impactos. Então, a hérnia de disco, ela ocorre principalmente na coluna cervical e também na coluna lombar. São os dois locais mais frequentemente dispostos na hérnia de disco. Então, nessa alteração anatômica, o que é que acontece? O disco, ele se torna mais frágil, mais afilado, então ele pode romper numa estrutura chamada anel fibroso e o núcleo pulposo, que é a parte interior do disco, ela se desloca. E nesse deslocamento, provocado por esse rompimento, por essa lesão, digamos assim, do ânulo fibroso, esse núcleo pulposo, ele se desloca e pode gerar sintomas, certo? Esses sintomas são desde uma dor lombar aguda ou a dor cervical aguda, considerando que os locais mais comuns das hérnias são coluna cervical e lombar. Então, uma dor mediante um movimento brusco ou simplesmente uma dor aguda, né? Localizada na coluna ou com a irradiação para membro, né, que é muito comum. No caso da região lombar, pode haver uma irradiação para a região de nádegas e membros inferiores, a depender de uma possível compressão de raiz, que pode acontecer a compressão das raízes nervosas, as raízes que saem da coluna. Então, nessa compressão de raiz, o sintoma pode se estender, no caso da hérnia lombar, para a região de membros inferiores, no caso da hérnia cervical, para a região de membros superiores, os braços. Então, o paciente pode ter também sintomas de formigamento, de dormência, e essa dor que limita ele a alguns movimentos, né? Então, nesse caso, ele deve procurar, nesse momento, um diagnóstico, tá? Por que dessa dor? Por que dessa dor aguda, intensa, que me dificulta os movimentos, né? Exatamente, e essa é uma das preocupações, exatamente em qual momento deve procurar o especialista, no caso o reumatologista. E muita gente ainda fica na dúvida, mas estou sentindo isso, sou muito jovem, eu acho que não tenho nenhum problema. Ou estou numa certa idade e já está na hora de procurar um reumatologista. Quando que a gente pode aí ter uma noção da questão da idade e que isso realmente pode ter alguma coisa a ver com o diagnóstico pela questão do período, ou seja, mais jovem, ou seja, de mais idade? A procura pelo diagnóstico, ela deve ser mediante o sintoma. Então, o paciente teve uma dor lombar ou uma dor cervical aguda ou crônica, né, ele deve procurar um diagnóstico para aquela dor, considerando que a hérnia de disco é apenas um dos motivos, um dos possíveis problemas relacionados com as dores cervicais ou lombares, né? Existe uma gama de possibilidades que o seu médico poderá fazer o diagnóstico diferencial de qual a razão da dor. Essa dor causada pela hérnia de disco, ela quando aguda, geralmente o paciente ele procura um serviço de urgência, então ele vai estar diante ou de um clínico ou de um ortopedista, que poderá encaminhar para o especialista, que pode ser o reumatologista, considerando as várias possibilidades de diagnósticos diferenciais dessas dores, tanto cervicais como lombares, e pode ser uma outra especialidade também, afins, né? Como a ortopedia e a neurocirurgia, que também podem fazer esse diagnóstico de hérnia de disco. Mas o diagnóstico em si da dor lombar, da dor cervical, o reumatologista deve ser procurado.
Quando a gente fala, como eu comecei aqui a introdução, que 8 em cada 10 são diagnosticados com hérnia de disco, a gente se preocupa bastante, mas quem nunca sentiu aquela dorzinha na coluna, aquele incômodo? Quando vem essa questão da dorzinha na coluna, desse incômodo, é ligado diretamente à hérnia de disco ou pode ser outro tipo de doença? Para a gente tranquilizar também o pessoal de casa. Não, pode ser outro tipo de doença, sim, pode ser outro tipo de problema. As causas de dor lombar e dor cervical, dor na coluna são diversas. Então, é importante procurar o médico, o especialista, para que se faça o diagnóstico com os exames complementares necessários. No caso da hérnia de disco, um exame complementar muito importante é a ressonância magnética, mas nem tudo que dói vai ser uma hérnia de disco, nem tudo que dói na coluna vai ser uma hérnia de disco. A outra importante questão que você colocou e que eu lembrei agora de falar sobre a faixa etária onde mais ocorre a hérnia de disco. A hérnia de disco ela pode estar ligada tanto a fatores do próprio envelhecimento, certo, como a fatores genéticos, mas com a idade mais prevalente que ocorre, o período mais prevalente que ocorre é dos 30 aos 50 anos, né? Nessa faixa aí das terceira e quarta décadas de vida. Tá? Muito bem, doutora, já tivemos aí muitas pessoas que gostam da academia, que gostam da vida ativa, nesse sentido de praticar atividades físicas, se sentirem limitadas por ter sido diagnosticada com a questão da hérnia de disco. Isso é mito? Isso é verdade? É mais um pouco de medo do que, de fato, a proibição do exercício? Como é que fica essa questão da vida ativa e uma vida normal para quem foi diagnosticado com a doença? Essa pergunta é muito interessante, porque existe realmente muita dúvida, muita lenda e muito medo, às vezes sem um pouco de fundamento. E também algum fundamento nisso aí. É fácil dizer o seguinte: na fase aguda da dor, que seria no período de 7 a 10 dias, deve-se ter o repouso de fato, né? O repouso das atividades físicas. Ao retornar, ao passar esse período mais crítico de dor, o paciente deve ir paulatinamente retomando as suas atividades físicas, porque inclusive elas são benéficas para o controle de qualquer dor e de qualquer processo inflamatório. Lembrando que no processo de dor da hérnia de disco não existe apenas a dor provocada pela alteração mecânica dessa herniação. Existe um processo inflamatório também. É tanto que a pessoa às vezes tem uma hérnia lá, vista no exame de imagem, mas que não causa sintomas. Então, para que haja o sintoma, tem que ter o processo inflamatório também. Mas a verdade é que a atividade física ela sempre será bem-vinda em casos de dores, em casos de inflamação. Só que o paciente, naquele período crítico de dor, por causa de uma hérnia de disco, ele deve realmente se privar de pegar peso, de fazer maiores esforços. No período de repouso, de fato, período de 7 a 10 dias daquela fase aguda. Depois ele vai paulatinamente retomando as suas atividades físicas e, de preferência, com o acompanhamento de um profissional da área de educação física. Tá, então, quem sofre de hérnia de disco sabe o quanto ela pode se tornar, inclusive, incapacitante, pode prejudicar todo um dia de uma pessoa, né? Prejudicar o trabalho, prejudicar o transporte, a locomoção. Ela realmente causa muitos problemas e é importante buscar ajuda. Não deixe de buscar ajuda caso você sofra dessas dores. Buscar um tratamento para dar uma melhor qualidade de vida a você. Responda rápido. Você costuma se espreguiçar quando acorda ou que se levanta com um movimento muito brusco? Segundo os especialistas, se espreguiçar faz muito bem à saúde e faz com que você aguente as atividades diárias com mais facilidade. As dicas no quadro Saúde em Dia. Com certeza que isso acontece com você. Acabou de acordar, a primeira coisa que você quer fazer é levantar para ir para os afazeres do seu dia, tá bom? Então tira um momento para você, pelo menos 50 segundinhos, senta na beira da cama, respira um pouco, ó. Levanta os braços. Nesse momento você vai meditando sobre o seu dia, o que vai acontecer no seu dia. Vai meditando, vai fazendo com que seja um dia produtivo. Então, ó, vai puxando bem os seus membros inferiores, tá bom? Que vai fazer parte. Os seus membros superiores também. Alongando bem
e respirando. Uma outra situação muito importante que aparece é você que trabalha de frente ao computador. Você passa muito tempo debruçado na frente do computador. É super importante que você também faça esse alongamento, tá bom? Liberar as tensões que você tem durante o seu dia. Então você vai precisar de uma cadeira, certo? Faz um alongamento, retrai sua perna, ó. Deixa a outra perna bem esticada. Como passamos muito tempo sentados, é bom que a gente libere as tensões das suas pernas, tá bom? Isso vai fazer com que melhore e você não tenha dores durante o seu período de trabalho, tá bom? Me diga aí se não é assim que você fica quando está em casa. Sentado de qualquer jeito, deitado de qualquer jeito. Isso vai criando tensões musculares em você, tá bom? Então é super importante, principalmente nas posições que a gente fica, aquela sobrecarga na sua lombar. Então você faz o seguinte, levanta bem rapidinho, ó, joga o tronco para frente, deita para respirar, tá bom? Novamente você senta e faz um alongamento, ó, rotação de quadril, de forma lenta, respirando, vai estar ajudando você, ó, a estar tendo hábitos saudáveis e não estar se lesionando também. E por último, mas não menos importante, você profissional de aplicativo, olha a posição que você fica durante todo o seu dia trabalhando, tá bom? Então você cria muita tensão muscular. Ó, debruça lá embaixo, alonga bem sua perna posterior de coxa, seus braços e sua lombar, tá bom? De maneira rápida, eficiente. Isso não vai demorar muito e não vai atrasar o seu dia, certo? Alonga bem seus braços, principalmente a sua mão. Você passa muito tempo na frente segurando o volante, então isso vai estar ajudando a tirar as tensões do seu dia, tá bom? Isso vai melhorar ainda mais seu desempenho no trabalho. E aí, gente, e você? Se levanta bruscamente ou se levanta calmamente, se espreguiçando? A partir de agora, você tem um bom motivo para não fazer o que eu faço, que é acordar bruscamente, pular da cama, olhar os meninos. Não, não é assim. A gente acorda calmamente, bota o despertador aí 2 minutinhos antes para dar essa reenergizada no corpo através desses movimentos que realmente podem ser bastante benéficos para a nossa saúde, como a gente acabou de acompanhar na matéria. Olha só, que eles fazem muito bem à saúde, e isso não resta dúvida. Eu estou falando dos legumes. Mas há quem não goste muito, há quem não faça questão de consumi-los. Mas eu tenho certeza que depois da reportagem de agora, eu garanto que muita gente vai mudar, vai tentar, pelo menos tentar mudar de ideia. A batata inglesa é bem conhecida nas refeições. Da salada até a proteína, esse alimento cai bem. E ele é baixo em calorias e cheio de benefícios. Vantagens tem de sobra para incluir na nossa rotina alimentar. A batata ela é maravilhosa. Ela tem uma baixa carga glicêmica, ou seja, ela tem pouca caloria. Se a gente comparar até mesmo com a batata doce, ela tem menos calorias do que uma batata doce. Não tirando o mérito da outra batata. Todas as duas são maravilhosas, mas a gente tem que desmistificar isso, que não é saudável. Ela é fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C, alguns minerais como ferro, zinco. Então a batata é muito bom para a imunidade. E até uma dica à parte que a gente às vezes não sabe é que na casca da batata tem muitos nutrientes. Se você for comparar, ela vai ter 17 vezes mais ferro do que a polpa da batata. Então não se deve consumir a batata sem a casca. Mas tem alguns legumes que mal saem das prateleiras, como a berinjela, o pepino e a abobrinha. Passa a saladinha toda misturada e bota o pepino picadinho. E até quem não gosta come, porque tá misturado. Come. E dá para comer todo dia assim na salada? Dá. Quem sabe, conhecendo melhor os nutrientes desses alimentos, algumas pessoas passam a adotá-los no dia a dia. Se você não gosta do pepino, a partir de hoje, você sabendo bem que ele vai fazer para você, eu tenho certeza que você vai consumir e não vai faltar na sua geladeira. O pepino a gente consegue consumir tudo, né? A casca, a polpa, a semente, fonte de beta-caroteno, é bom para a sua saúde visual, para a saúde dos cabelos, da nossa pele, hidrata, né? Imagina uma quintura dessa, né? Então o pepino ele ajuda na hidratação, é bom para o funcionamento do nosso intestino, tem ação diurética. Lembra que ele sempre é colocado naqueles suquinhos detox com gengibre, com abacaxi, então tem ação diurética, vai ajudar
a você diminuir a retenção de líquido e também dá muita saciedade, que vai acabar ajudando a você secar, principalmente na região abdominal. Então vamos se apaixonar pelo pepino. A berinjela, ela é um pouco amarga, mas aí a gente precisa deixar ela de molho, pelo menos 20 minutinhos no vinagre para tirar todo aquele amargo. Mas ela é super nutritiva, ajuda no processo de emagrecimento, vai lhe deixar saciada ao longo do seu dia e ajuda a secar, né, minha gente? Quem não quer, né? Então ela também tem uma enzima chamada tripsina que vai ajudar a combater e prevenir células cancerígenas. Olha só que importante, né? Então vamos consumir a berinjela. Fora isso também ela ajuda a nossa hidratação, também tem antioxidantes que ajudam na nossa memória. Então é um alimento que é super indicado para você ter na sua geladeira. A abobrinha, ela é maravilhosa, né? Super delicada e ela é muito boa para fazer aquela limpeza do nosso organismo. Então, para ajudar no detox, para reduzir inchaço, inflamação, ajuda no seu emagrecimento, ajuda na hidratação. Ela é boa para a imunidade, ou seja, a abobrinha, minha gente, é tudo de bom. Só tenha cuidado na hora de você escolher, né? Escolha sempre aquelas menores, porque aí elas vão concentrar os nutrientes, o sabor e a maciez. Não vai aquelas grandonas não, escolha as menorzinhas, que vai ser maravilhoso. E se tiver precisando de dicas de receitas saudáveis, aí vão algumas da especialista. Você pode fazer um macarrão de berinjela, pode fazer uma lasanha com a berinjela, você corta ela assim na longitudinal, deixa bem fininho, vai fazendo camadas com a carne moída, um pouquinho de queijo, pode ser um queijo branco, aquele queijinho coalho que derrete com a delícia. Então, tenho certeza que dessa forma você vai consumir sem nenhum problema. O pepino você pode colocar no suco, porque ele tem um gostinho de um melão. Parece um gostinho de melão no suco detox. Aí já é uma outra opção. A abobrinha você pode fazer numa sopa, num caldo, pode fazer numa salada de forno, que é muito saboroso. Eu tenho certeza. E a batata vai em tudo, né, minha gente? Quem não gosta da batata? A gente pode fazer ela no forno, numa sopa, um purê. Então tem várias preparações. E o programa Saúde e Você de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do que trouxemos para você. Foi tudo feito com muito carinho pela nossa produção. Uma excelente semana para você. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo sábado. Tchau, tchau.